A do Vale TV, a TV Serrana, vem diretamente aqui de Botucatu hoje para entrevistar o secretário municipal de esporte, Geraldo Pupo. Essa entrevista será feita aqui no Café Mariazinha, o melhor café de Botucatu e região, com 2 unidades, no Paraíso e no centro. Vamos conferir um pouquinho desse lugar maravilhoso? Vem comigo! Olá, tudo bem? A do Vale TV e a TV Serrana vem diretamente aqui de Botucatu, no Café Mariazinha, que abriu o seu estabelecimento para essa gloriosa entrevista com o nosso querido Geraldo Pupo. Ele é secretário de esportes no município de Botucatu desde da primeira gestão do prefeito Mário Pardini, e ele inicia em abril de 2017. É importante lembrar que o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento social. Todas as prefeituras municipais do Brasil são dirigentes ou do esporte como secretaria ou como diretoria de esporte e lazer. Botucatu está dentro do universo esportivo e no cenário nacional como uma das principais cidades em desenvolvimento de esporte social e esporte de rendimento, assim como também em qualidade de vida. Recentemente, Botucatu ganha o título de segunda cidade mais bem protegida do país em segurança pública. Isso se deve também à boa qualificação do esporte e também da qualidade de vida que os seus habitantes têm nessa cidade. A gente quer ter o prazer imenso aqui de receber o nosso querido Geraldo Pupo para essa entrevista. Obrigado, Geraldo. Bom? Eu que agradeço, Mauri, o convite mais uma vez. É um trabalho maravilhoso que você faz na região e eu fico muito lisonjeado de poder estar falando com vocês hoje aqui. Muito bem. Geraldo, o município de Botucatu, ele sempre foi um universo muito diferente dos outros municípios quando a gente fala em esporte de rendimento, né? Devido grande também à gloriosa Associação Atlética Botucatuense, que sempre teve um futsal muito forte. Mas Botucatu ultimamente cresceu muito no esporte de rendimento, que a gente chama de esporte quase profissional. Quais hoje são os esportes botucatuenses que a gente pode qualificar como praticamente profissionais aqui no município? Profissional mesmo, nós continuamos com o nosso futsal, que já há décadas aí tem essa tradição, né? Inclusive foi campeão hoje de manhã na Copa Band, um jogo lá em Dracena, um jogo emocionante. Então nossa equipe é uma equipe profissional mesmo. Nós temos através do SESI Botucatu uma equipe de alto rendimento, que inclusive nós temos alguns atletas já cotados para ter vaga nas Olimpíadas na França no ano que vem. E temos a natação paralímpica. Então esses são os nossos 3 carros-chefes, vamos dizer assim, de esporte profissional de alto rendimento. Quando a gente fala em esporte profissional e rendimento, a gente sabe que isso deriva principalmente da iniciativa privada, né? Qual é a participação da Prefeitura Municipal de Botucatu em parceria com a iniciativa privada para manter esses esportes? A parceria da iniciativa privada hoje em dia é fundamental, porque o recurso público até pela própria legislação de hoje, nós não podemos pagar atleta, treinadores, preparador físico, nada. Então, a gente dá a estrutura física, né? O transporte, tudo que é legal em termos de legislação, a gente dá esse suporte. Mas as empresas da nossa cidade, elas contribuem com patrocínio, são várias empresas que contribuem, e isso nos proporciona o trabalho de pagar atleta, de ter esse atleta cobrado profissionalmente. Então, sem essa parceria da iniciativa privada, praticamente fica impossível. Você que é uma pessoa também do esporte de longo tempo, você enxerga que Botucatu hoje, no cenário estadual, ela tem muito campo ainda para desenvolver o esporte profissional? Você acha que deveria ter mais empresas participando? Ou o que tem dentro de Botucatu poderia crescer mais ainda no esporte profissional de Botucatu? Se a gente for analisar o cenário econômico nacional das empresas, a gente não pode reclamar, porque graças a Deus, onde a gente vai bater as portas,
até devido, né, à administração do nosso prefeito, à seriedade com que ele administra, a gente é muito bem recebido nas empresas. Então, assim, aqui em Botucatu, a gente só tem a agradecer essas empresas porque realmente eles ajudam no que eles podem e isso tem feito a diferença para nós. O esporte de rendimento, ele depende muito das bases, né? Do esporte de base, que a gente poderia dividir ele em vários cenários, como o esporte de base, o esporte escolar e o esporte social. Se a gente pensar como esporte de base somente, não o esporte social, que são feitos através de ações sociais, quais são os esportes de base do município de Botucatu hoje? Praticamente todos. Todos? Praticamente todos. Inclusive, a gente disputa em algumas modalidades campeonatos a nível estadual. Porque do chamamento público, essa vertente das equipes de aperfeiçoamento que representam as categorias de base de praticamente todas as nossas modalidades. Nos esportes de base, a maioria das crianças são apenas botucatuenses mesmo? Todos botucatuenses, nascidos aqui, que frequentam as escolas da nossa cidade, e essas vagas, né, para todas essas modalidades são oriundas do chamamento público das escolinhas da cidade. Ô, Geraldo, você usou o termo chamamento público, né, que deriva muito de um universo de distribuir renda dentro de uma contratação. De repente, para o colega que está em casa assistindo e para outros secretários de esportes, para entender bem o que é um chamamento público e como isso define assim as verbas que podem ser destinadas ao esporte ou não. Sim, a partir de 2017, coincidentemente com a nossa chegada e com o início da administração do Pardini, houve uma mudança radical da lei, né? Então, quando você quer fazer esporte para massificar o esporte, passou-se a ser obrigado a fazer o chamamento público. O que é o chamamento público? O prefeito, o secretário de esporte, o diretor de esportes escolhem as modalidades que eles querem desenvolver na cidade, com os professores de educação física do município, fazem um termo de referência. Nesse termo de referência, você disponibiliza o que você quer, né? Se eu quero atender X crianças em X bairros, em Y modalidades, você, a partir desse termo de referência, você lança um chamamento público que nada mais é. Você quer comprar horas-aulas, as entidades da cidade que gostam de esporte, que são entidades sem fins lucrativos, fazem o seu projeto, concorrem nessa verba, né, que é destinada, e a melhor proposta, a melhor objetivo, enfim, tanto financeiro como de atendimento, elas são analisadas por uma equipe de procuradores, de professores de educação física, o pessoal de convênios. Essas modalidades são escolhidas, prestam o serviço, prestam conta ao município e com isso nós tivemos um ganho bastante significativo. Geraldo, então o chamamento público praticamente ela é uma forma de você afunilar os melhores prestadores de serviços de esporte dentro do município aqui de Botucatu? Sem dúvida. O que é a vantagem nisso? Primeiro que é uma licitação, vamos dizer assim, muito às claras, né? É o melhor projeto mesmo que é contemplado. Se essa entidade que ganhou não prestar o serviço direito, você tem o direito de ir lá e cortar o convênio, que não está sendo atendido o que você objetivou naquele momento, né? Nem o número de atendidos, porque é tudo especificadinho. Então eu acho que isso é uma grande vantagem, porque as entidades precisam prestar o serviço bem feito e de qualidade. Sim. Né? Porque senão a prefeitura tem todo o direito de notificar, logicamente ter os trâmites legais, mas romper um contrato e fazer um novo chamamento com uma entidade que realmente presta serviço direito. Graças a Deus, em nossa cidade, as entidades são maravilhosas, entidades que se preocupam com a formação também, e durante todos esses praticamente 7 anos não tivemos nenhum problema nesse sentido. Nesse tipo de modalidade de contratação do esporte, né, que é uma novidade, de certa forma, já que você que está assistindo esse programa sempre vai ficar lembrando de esporte vinculado à Secretaria Municipal de Esporte do seu município que você está assistindo, mas nem sempre são os melhores profissionais a dar aquele esporte. Nesse tipo de modalidade de contratação, o que já teve de evolução no esporte botucatuense, por exemplo, através do chamamento? Olha, em 2017, segundo os dados lá do cadastro da Secretaria de Esportes, nós tínhamos cerca de 1.300 atendidos. Em 2023, nós temos 7.000 vagas. Muito mais. Em 32 modalidades. E acho que um grande assim, vantagem também,
que a gente descentralizou os projetos, né? Não adianta você ter um projeto lindo, maravilhoso no ginásio no centro da cidade e aquela criança que mora nos bairros mais afastados. Como que ela vai vir para o centro, pagar a passagem, ou a mãe trazer? Então o que a gente procurou fazer? Fazer muitos polos, que a gente chama de polos, né? Nos bairros, na escola vizinha da criança, naquele centro comunitário que já trabalha com as crianças. Então isso facilitou, porque a criança vai a pé, volta a pé. Então, facilitou muito. E com isso, a gente massificou o esporte na nossa cidade. E dessa massificação, é lógico, é natural que os talentos vão aparecendo, né? Esses talentos vão fazendo parte das equipes, que são a base do município, e já estão despontando vários atletas aí em várias modalidades. Atletismo, por exemplo, nós estamos classificados agora para o Campeonato Nacional Sub-18, 5 atletas. Então, o talento vai surgir normalmente, né? A gente sabe disso. Então isso vai dando oportunidade para que essas crianças, esses jovens vão se desenvolvendo. E não só os jovens, né? Nós temos dessas 32 modalidades, tem modalidades também para melhor idade, o vôlei adaptado, aulas de ginástica, de yoga. Então a gama é muito grande. Só não pratica esporte quem realmente não quer. Dentro disso que você está falando, então o reflexo na qualidade de vida botucatuense passa muito por uma mudança de comportamento na contratação de profissionais para o esporte a partir de 2017? Eu acho que é um conjunto, né? A qualidade de vida, a pessoa fazendo atividade física. Logicamente que isso é científico, ele sabe que menos casos de doença, menos postos de saúde, uma cidade mais segura. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? E isso, graças a Deus, a gente tem tido um resultado de forma geral, em todas as secretarias, muito bom em nossa cidade. Não sei se é possível falar não, Geraldo, mas é por carta aberta, é isso, claro, qualquer um pode entrar dentro do site do Ministério do Estado para saber sobre da Secretaria Municipal de Esportes do Estado, para saber como que é a verba. Qual a verba botucatuense ano hoje para o esporte? Olha, em 2023 nós destinamos cerca de R$1,5 milhão para fazer essas 32 modalidades. Tudo conforme a legislação nos orienta, né, que a lei da economicidade, né, que esses projetos precisam ser economicamente interessantes ao município. As entidades que entram são cientes disso. Então, assim, graças a Deus, nesses R$1,5 milhão a gente tem conseguido abranger um grande número, como eu disse, 7 mil vagas em 32 modalidades esportivas. Você vê, por exemplo, que nem o dado que saiu ontem, se não me engano, foi anteontem, eu acompanhei essa semana, Botucatu é a segunda cidade mais segura do país para sobreviver. Acho que ela só está abaixo de Jaraguá do Sul e Santa Catarina, isso mesmo. Tenho certeza. Existe um reflexo do esporte mediante a isso? Eu acho que sim. Eu não sou um profundo conhecedor desse tipo de avaliação, mas acho que sim, né? Porque onde você faz um esporte bem feito, onde você faz uma assistência social bem feita, onde você faz na escola uma merenda bem feita, uma educação com cuidado, com um olhar bem carinhoso para aquela criança, aquele adolescente. Eu acho que a tendência é que a população enxergue isso de uma maneira bem consciente e o reflexo acaba acontecendo sem sombra de dúvida na segurança, na qualidade de vida, enfim, uma cidade que é gostosa de se viver, né? Muito boa. É perceptível também que, assim, que dentro do governo do prefeito Mário Pardini, né? Parabéns pelo governo, prefeito. As secretarias, elas se comunicam muito bem, né? E você acabou de falar do termo social. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é uma secretaria de importância muito grande, que tem vínculo, de repente, com o esporte, né? Até para o desenvolvimento dessas crianças. O que vocês têm de esporte social aqui em Botucatu hoje? O esporte social hoje ele abrange praticamente todos os cantos da cidade. Como eu te disse, o efeito do chamamento público, indo até aquela criança no bairro, esse professor ele não é só o professor da modalidade, ele acaba se tornando uma referência. A gente sabe, ainda mais na nossa área de educação física, que a criança ela se aproxima muito do professor de educação física. Então a função dele é muito séria. Não é só ele dar aqueles 50 minutos, 1 hora, 2 horas de aula e ir embora. O olhar, e graças a Deus isso tem acontecido na nossa cidade, é um olhar educador, né?
E as nossas secretarias conversam muito, a gente faz reuniões, conversam, e isso, graças a Deus, o resultado tem sido bastante positivo. Essas crianças elas são assistidas tanto no esporte, mas como também na manutenção da alimentação e material para utilizar o esporte? Assim, no próprio chamamento público, a gente já destina verba para a compra de material esportivo e tudo mais. A educação hoje, todas as crianças têm o kit de uniforme. Então, todas as crianças matriculadas no município recebem o kit de uniforme escolar. Se não me engano, são 14 itens, né, de camiseta, bermudinha, blusa, agasalho, enfim. Então, isso facilita muito a identificação daquela criança que está participando. Então, isso foi bem bacana também. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai discutir sobre o esporte paralímpico em Botucatu, onde ele é uma referência na região, e o esporte e atividade física como qualidade de vida, tanto para a terceira idade como para doenças especiais. Rapidinho, a do Vale TV, o programa do Vale Esporte, assim como a TV Serrana, vai e volta, rapidinho, espere a gente aí.